Glória a Deus. Tem alguém que está feliz aqui essa noite? Você pode celebrar Jesus, tudo que Ele tem feito. Você pode dar um grito de liberdade aí no seu lugar. Eu queria te convidar a celebrar os nossos pastores também. Você pode aplaudir pastor André Valadão, os pastores dessa casa. Irmão, eu não sei se você já percebeu, mas você está no meio de um avivamento. Fala para quem está do seu lado, o maior avivamento que a comunidade brasileira já viveu. Fala com a autoridade, diga: eu não vou ver acontecer. Diga: já está acontecendo. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus mais uma vez no seu lugar. Se tem alguém com expectativa nessa noite, irmão, pelo amor de Deus, você pode fazer barulho. Aleluia, aleluia. Pode sentar, fica à vontade. Você está em casa. Eu vim de Miami aqui só para encorajar você a gerar expectativa, porque o Deus que faz coisas novas não mudou. Ele tem algo novo para fazer ainda esse ano. Você crê nisso? Então o tema da mensagem de hoje é: eu quero viver algo novo. Fala para quem está do seu lado, irmão, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar, olha para mim, é que viver algo novo não significa só desejar viver coisas novas, mas significa viver também novos níveis naquilo que eu já recebi. Irmão, viver algo novo não significa que tudo que Deus fez até aqui vai ser deixado de lado e Deus vai te dar coisas novas. Não, daquilo que Deus já te deu, existem novos níveis disponíveis para você viver também. Seu casamento é incrível, mas ele pode ser extraordinário. Os seus filhos são incríveis, mas você pode vê-los vivendo milagres ainda maiores do que já viveram até aqui. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Então desejar viver o novo de Deus significa: Deus, eu sei que tem coisas que eu ainda não vivi, que o Senhor vai acrescentar, mas eu sei que aquilo que o Senhor já me deu tem novos níveis para eu acessar também. Eu quero mais unção, eu quero mais intimidade, eu quero mais milagres, eu quero mais sinais, eu quero mais maravilhas. Você está comigo? E esse é o tema da mensagem de hoje: eu quero viver algo novo. Sabe, a Bíblia fala de recomeço o tempo inteiro. As histórias que mais te inspiram na Bíblia falam a respeito de recomeçar. E a loucura é que a gente se inspira na Bíblia, a gente celebra os heróis da fé e a gente ama as histórias da Bíblia. Só que quando a gente precisa recomeçar algo, normalmente a gente associa como se tivesse sido um abandono de Deus. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem momentos em que a gente precisa recomeçar algo e a gente acha que Deus abandonou a gente. Mas você só ouviu falar a respeito de Davi porque em um período de crise, no meio da perseguição contra Saul, ele precisou recomeçar. Você ouviu falar de José porque ele carregava um sonho de Deus, mas enquanto estava cativo no meio daquele lugar, todo mundo tinha se esquecido dele, mas ele precisou recomeçar. Você só ouviu falar de tantos outros porque em algum momento, quando parecia que nada ia acontecer, Deus lembrou para eles que eu não me esqueci de você. Você está comigo? Então o poder do recomeço está justamente em ver Deus fazendo algo novo no lugar da crise. É ver Deus fazendo algo novo no lugar da dor, no lugar do choro, no lugar da insignificância. Tem momentos do nosso ministério que a gente enfrenta isso também. Eu lembro de uma frase do Capuchin que ele fala que o momento mais poderoso, o cenário mais poderoso de uma semente acontece em meio a um ambiente de invisibilidade. Que uma semente na sua mão não gera fruto nenhum. Uma semente guardada na tua casa não muda a história de ninguém, mas quando você abre mão da semente que você carrega e você coloca ela debaixo da terra, existe algo extraordinário acontecendo. A semente precisa morrer para novos frutos serem gerados. Às vezes a gente está olhando para uma semente que antes a gente tinha controle e agora não tem mais, e a gente pode pensar: será que não vai acontecer? Eu vim só te lembrar, irmão, entre a tua semeadura e a sua colheita existe também um período de invisibilidade. Mas é no meio disso que o novo de Deus está sendo gerado. Você está comigo ainda? Diga amém. Então guarda isso, irmão. Recomeçar não é um problema. Recomeçar faz parte do processo. Você quer viver algo novo? Esteja pronto para recomeçar em 2022. Você quer viver algo novo? Esteja pronto para retomar poços que foram entulhados em 2022. Você quer viver algo novo? Esteja pronto para voltar a sonhar sonhos que você talvez engavetou desde o início de 2019. Eu vim aqui só te lembrar, irmão, que o período da seca passou e é tempo de você voltar a sonhar. Não tem mais desculpa. O Covid
Pastor, mas o Covid ainda está aí. Pois é, irmão, mas os gigantes não são o problema, os gigantes são a plateia. O salmista diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E Ele me honra ungindo a minha cabeça, e o meu cálice Ele faz transbordar. Então, em 2022, alguns gigantes vão permanecer. Eles não saíram de lá porque um novo calendário surgiu. Mas não recue porque eles estão lá. É na presença deles que Deus vai fazer algo novo. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus e declarar com autoridade, diga: eu creio que o novo de Deus não pede licença para acontecer. Diga: os meus inimigos não são o problema, eles são a plateia. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. É no meio deles, irmão, é apesar deles, é a despeito deles. E eu vou mais além. Existem alguns milagres que você só vai viver por causa deles. Davi, antes do gigante, era só um entregador de marmita. Ele está levando comida para os irmãos. O que tira Davi da invisibilidade é o maior gigante que ele já tinha enfrentado em toda a sua história. Então você percebe, irmão, para quem não caminha com Deus, gigantes são um ponto final. Para quem caminha com Deus, gigantes são um trampolim para novos níveis. Gigantes da perseguição, depressão, falência, problemas dentro de casa, afrontas fora dela, crises financeiras, ministeriais, dúvida, medo, preocupação. Irmão, você não tem que abraçar isso, mas entenda, isso não é o final da tua história. Você crê nisso de verdade? Você pode declarar mais uma vez, diga: eu quero viver algo novo. 2022 é o ano do novo de Deus, é o ano da vitória. Eu acho que eu falei sobre isso a última vez que eu vim aqui, mas eu queria relembrar, pode ser novo para alguém. Ensinaram a gente a desejar milagres, mas não ensinaram a gente aonde eles nascem. Irmão, você sabe onde nascem os milagres? Milagres nascem nas crises. Milagres são uma resposta sobrenatural de Deus intervindo em algo que é impossível naturalmente de acontecer. Eu quero viver o milagre de gerar um filho. O milagre de um filho é para quem tem um ventre estéril, porque para quem tem possibilidade natural de gerar, você só precisa fazer o que você sabe que tem que fazer e vai acontecer. Faz sentido, sim ou não? Quero viver um milagre do romper ministerial. Irmão, só existe romper onde existe resistência. O significado de romper é espaço aberto com força, violência. Então você quer romper em 2022? Imagina que 2022 imagina que é uma parede quase que intransponível. Você quer romper? Então você vai ter que enfrentar tudo que se colocar no teu caminho. Palavras contrárias, armas forjadas contra você, autossabotagem, pessoas que vão tentar te desencorajar, pessoas que vão tentar te desestimular, pessoas, pensamentos, ambientes, sentimentos. Mas eu vim aqui te lembrar, irmão, nenhum dos heróis da fé parou quando os seus gigantes chegaram, e é por isso que a gente fala a respeito deles até hoje. Você pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé não fala a respeito da quantidade de heróis que Deus chamou. A galeria dos heróis da fé fala a respeito da quantidade de homens que aceitaram o convite que Deus fez. A galeria dos heróis da fé poderia ter sido 10 vezes maior se todos aqueles que Deus chamou tivessem aceitado o convite que Ele fez. Irmão, olha para mim, o que você vai viver em 2022 não está ligado ao quanto Deus quer fazer, mas é o quanto você está disponível para que Ele faça. Você acha que a quantidade de igrejas que prosperam é o mesmo número de quantidade de igrejas que Deus gostaria de prosperar? Você acredita de verdade que Deus gostaria de fazer só coisas pontuais, em famílias pontuais, em ministérios pontuais? Irmão, a única condicional para você viver o extraordinário de Deus é você estar disponível para que Ele faça. Você pode declarar mais uma vez, diga: Pai, eu quero viver algo novo e eu estou disponível. Diga: eu creio que cada palavra que você liberou sobre mim vai se cumprir. Diga: não dependo de homens, nem de cenários. Diga: tudo que eu preciso, eu já carrego. Você crê nisso? Esse é o poder do milagre, irmão. Mas ele só acontece nas crises. A vergonha de ontem se torna a dupla honra de hoje. A doença de ontem se torna o testemunho de cura de hoje. A dúvida de ontem se torna uma convicção de hoje.
O problema imigratório de ontem se torna o seu testemunho de milagre de hoje. Aquilo que um dia parecia o final da tua história, hoje é só mais uma parte do teu testemunho. Eu lembro da história do pastor Marcelo, por exemplo. Eu lembro quando o pastor André comentou sobre ele pela primeira vez. Talvez em algum momento, quando algumas coisas aconteceram na tua casa, parecia que podia ser o final da história. Agora, quando a gente entende que Deus olha por cima, passeia na eternidade, não é pego de surpresa com aquilo que está reservado para amanhã. Ele olha para o nosso choro dizendo: Deus, você esqueceu de mim. Eu imagino ele olhando e falando: filho, isso é só uma vírgula, eu nem comecei a fazer. Então a porta fechada, que traz choro numa noite, se torna o maior romper do ministério da história de alguém. O pastor Marcelo está vivendo o maior romper ministerial da vida dele, depois de talvez dos maiores levantes ministeriais na casa dele. Você está comigo? Diga amém. Então guarda isso, irmão. A gente tem que entender que o novo ano vai carregar também novos desafios, novos gigantes, novas batalhas. New level, new devil. Mas Deus também tem no novo ano, em meio a novas batalhas, novas armas, novas estratégias, um renovo sobre você, novas palavras, novos sonhos. Você crê nisso? Então o tema da mensagem de hoje, eu quero viver o novo, eu quero falar sobre uma história que tem tudo a ver com 2022. Eu quero falar sobre desentulhar poços. Eu preguei sobre isso no domingo e, de verdade, eu acho que esse período que a gente está vivendo, talvez essa história seja uma das histórias que mais tem a ver com o que a gente vai começar a viver a partir de janeiro. Irmão, a Bíblia diz lá em Gênesis que Isaac começa a desentulhar coisas que o seu pai tinha cavado no passado, mas foram completamente entulhadas no presente. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Tem algum incendiário comigo aqui nessa noite? Eu esqueci de perguntar. Você está comigo de verdade? Amém. Gênesis 26, 18 diz assim. Coloca o timer para mim, pastorzão, por favor, senão já viu. Gênesis 26, 18 diz: Isaac reabriu poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai havia dado. Você pode declarar isso comigo? Diga: os mesmos nomes para os mesmos milagres. Os servos então de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de Eseque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaac então mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Então deu-lhe o nome de Reobote, dizendo... Cara, eu quero que você pegue essa chave, essa frase, e ela se torne uma declaração, principalmente para você que é estrangeiro numa terra estranha. Terceiro poço, sem resistência. Ele declara: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Irmão, vem comigo, por favor, não me deixa sozinho. A Bíblia está dizendo que Isaac recomeça em lugares que antes jorravam água e agora não jorram mais. Recomeçar faz parte da nossa jornada. O pai dele tinha bênçãos de herança para ele, mas alguém tentou roubar aquilo que já estava reservado para ele. Eu quero que você entenda, quem trabalha aqui com construção sabe que muitas vezes reformar é mais difícil do que construir. Faz sentido, sim ou não, Murilão? Faz muito mais sentido. Mas é exatamente no meio de reconstruções que Deus vai tratando o nosso caráter, a nossa resiliência. Era mais fácil para Isaac falar: eu vou esquecer do que Deus fez no passado e eu vou tentar fazer algo novo no futuro. Mas ele não só recomeçou aonde tentaram pará-lo, como ele deu os mesmos nomes que o seu pai havia dado. O primeiro nome desse poço fala a respeito de contenda. O segundo poço que ele dá no meio de toda essa crise fala a respeito de inimizade, ou em algumas outras versões, ou de alguns outros significados, fala a respeito de intimidação. Mas no terceiro poço, quando ele fala que o Senhor abriu espaço e naquela terra eles prosperariam, o significado do nome que ele dá fala a respeito de
promessa. Você pode declarar isso comigo? Diga promessa. São 4 postos, o quarto está em outro versículo. Ele fala a respeito de intimidação, ele fala a respeito de inimizade, contenda, ele fala a respeito de alargamento. E o último posto ele chama de promessa. E eu quero compartilhar algumas chaves com vocês a respeito dessa passagem. Você está comigo? Diga amém. A primeira chave que eu acho interessante é que ele recomeçou no mesmo lugar. E talvez em algum momento você possa ter pensado em voltar de um lugar que Deus já te disse que tinha te enviado. A gente está no Brasil, Deus fala que vai fazer algo novo na América. Na primeira crise na América, a gente pensa em voltar para o Brasil. Eu só vim te lembrar, irmão, que é no mesmo lugar que Deus faz algo novo. Você teve uma vergonha no teu casamento, é no seu casamento que Deus vai fazer algo novo. Você passou por uma vergonha financeira, talvez você era empresário e quebrou, você voltou a ser funcionário. É nesse lugar de vergonha que você carrega sementes de graça. Irmão, é no meio da crise que você vai ver milagres sendo gerados. É quando eu olho para o meu presente e falo, eu era funcionário, Deus me deu a oportunidade de ser empresário, mas a crise me tornou funcionário de novo. Mas eu sei que o Deus que me enxergou quando ninguém enxergava, é o Deus que continua me vendo quando ninguém mais me vê. Você está comigo? É sobre recomeçar no lugar da crise. É sobre desentulhar no meio do caos. É sobre reconstruir no meio do nada, irmão. A segunda chave que me chama a atenção é que ele declara que o Senhor nos abriu espaço. Irmão, quando você abre espaço e chama Deus para ajudar, significa que você está fazendo algo e quer que Deus coopere. Mas quando é o Senhor que abre espaço, é Deus quem está fazendo e a gente é que está cooperando com Ele. Eu não sei você, mas todas as coisas que eu tentei abrir espaço, eu não tive acesso por muito tempo. Portas que você força para entrar não permanecem abertas depois que você passa. Mas as portas que Deus abriu para você entrar, ninguém pode fechar. Você crê nisso de verdade? Então guarda isso, irmão. Isaac olha para tudo que ele está vivendo e ele diz, o Senhor nos abriu espaço. Em outras palavras, é como se ele dissesse, irmão, é Deus quem está fazendo. Não tem homem capaz de impedir aquilo que Deus começou a fazer. O Senhor nos abriu espaço. Lagoinha, olha para mim, o Senhor nos abriu espaço nessa terra. O Senhor abriu espaço para você nessa cidade. O Senhor abriu espaço para a nossa igreja nesse estado. Eu não sei se eu posso falar, não sei se o pastor já anunciou sobre o... Pode falar, pastor? Quem vai estar no viradão? Quem vai estar no viradão? Ok. Mas prepare, irmão. Ninguém nunca viu, ouvido nenhum ouviu, nenhum coração percebeu, recebeu aquilo que Deus tem preparado para nós, mas o viradão vai ser revelado. Você está comigo? Amém? Quantos estão com expectativa para o viradão? Amém. Então guarda isso, irmão. O Senhor nos abriu espaço. Eu quero que você guarde essa chave. Quanto maior for a oposição contra você, maior é a oportunidade de você ver Deus lutando por você. Eu cheguei nessa casa, eu cheguei nessa terra no dia 31 de dezembro, 3 anos atrás. E quanto mais eu vi situações se levantando para me parar, mais eu vi Deus lutando por mim. Então guarda isso, irmão. André, está sendo difícil, tem muita oposição. Você tem uma oportunidade única de ver Deus falando por você, fazendo por você, batalhando por você, abrindo para você. Você crê nisso? Você está comigo? Amém? Sabe, outra chave que eu acho interessante é que Isaac entendeu algo que quando a gente entende, muda tudo. Isaac entendeu algo que o seu pai também tinha entendido algum tempo atrás. Ele entendeu que ele era a bênção. Ele não dependia de bênçãos. Então o pai dele chega um momento que ele tem que escolher entre um dos lados. Ele fala para quem estava com ele, você pode escolher, eu não dependo de cenários para ver Deus fazendo aquilo que ele disse que faria. Então você pode escolher o lugar mais propício. Eu posso ir para o meio do deserto, Deus vai fazer no meio do deserto aquilo que eu não conseguiria sozinho, no meio de oásis. Então ele viu o pai viver isso, e a mesma realidade agora está sendo gerada com ele. Isaac entendeu que ele era
a bênção. Gênesis 26:12, se eu não me engano, a palavra diz que no tempo da seca, Isaac semeou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. E o que eu acho interessante é que quando você pega esse capítulo, você vai destrinchando os versículos, a Bíblia diz que aquele lugar era árido, a terra era seca, ninguém aconselharia ele a semear, mas no meio do deserto, no tempo da seca, ele semeou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo aquilo que foi semeado. A Bíblia diz que em seguida os reis que estavam no entorno de Isaac mandam então comissários para falar com ele. Sabe qual que é a mensagem? Você se tornou forte demais. E a gente gostaria que você lembrasse que a gente nunca fez mal a você. Irmão, homens que aconselharam ele a não começar, agora querem fazer um pacto de paz, porque tem medo do tamanho que ele tem. Sabe o que eu acho poderoso? Pessoas tentam desestimular você enquanto semeiam sentimentos, pensamentos levantes, porque sabem que se você não desistir de semear, a sua colheita vai te levar para novos níveis. Irmão, o inferno não está preocupado em você estar numa igreja, o inferno está preocupado em você saber o que carrega e estar numa igreja. Porque tem gente que sabe o que carrega, mas não está no lugar certo. E tem gente que está no lugar certo e ainda não sabe o que carrega. Mas é impossível você não romper se Deus te plantar no lugar certo e mostrar para você o que você carrega. Você está comigo? Então guarda isso, irmão, em nome de Jesus. No tempo da seca, no meio do deserto, a despeito dos reis ao seu redor, Isaac sabia que era a bênção, carregava a promessa e Deus era com ele. A Bíblia diz que ainda aquele ano ele colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Algumas pessoas e alguns amigos que estão no Brasil falam: cara, me explica o que vocês estão vivendo aí como igreja. Não sei se você consegue ter a dimensão, mas cada vez que eu venho em Orlando me assusta mais do que Deus está fazendo. É extraordinário, irmão, é assustador, é algo que nunca foi visto. O maior evento de virada de ano da história da comunidade brasileira na América é a sua igreja que está fazendo. Você tem noção disso, de verdade? Você já parou para pensar nisso? Mas eu lembro de ver fotos de quando essa igreja começou. Eu lembro de ver fotos dessa igreja sendo gerada nos fundos de um restaurante. Eu lembro de ver fotos, inclusive, de alguém segurando o microfone para o pastor cantar, porque não tinha pedestal para segurar, irmão. Eu não estava aqui, mas eu acompanhava. Eu lembro de ver fotos dessa igreja no meio de um kart. E aí quem se move só por um olhar natural fala: cara, não vai dar em nada. Mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, voltarão trazendo seus feixes. Então, irmão, não é como começa, irmão, é como termina. É por isso que uma das coisas que mais tem parado a gente, guarda isso, irmão, olha para mim, é comparação. Porque se você começar a comparar enquanto você semeia, você acha que nada está acontecendo, você desiste. Esses dias eu estava levando a Ceci, minha filha tem 8 anos, vai fazer 9. A gente tem um Benício de 1 ano e 2 meses e tem mais um bebê a caminho de 4 meses. A gente está trabalhando firme lá em Miami. Você pode celebrar Jesus? Vamos povoar essa terra, irmão. Eu preciso dos 5 ministérios fluindo forte lá. E eu estava levando a Ceci na escola e aí ela falou: pai, não é justo. Ela estava chateada de verdade. Ela falou: pai, não é justo. Você está indo para Nova York de novo pregar. Você já foi lá 3 vezes. Cara, Deus me deu uma sabedoria. Aquilo não veio, não era meu. Aquilo ali eu tenho certeza que veio de Deus. Eu falei: filha, papai tem 33 anos. Eu fui para Nova York a primeira vez com 30. Você tem 8 anos. Você vai a primeira vez com 9. Se você comparar você hoje com o papai hoje, você vai achar que é injusto. Eu fui 3 vezes lá, você não foi nenhuma. Eu fui 2 vezes na Califórnia, você não foi nenhuma. Mas se você comparar você com você mesmo, aí eu comecei: irmão, guarda isso, desliga o modo comparativo e liga o modo contemplativo. Eu falei: César, lembra do ano passado, a gente estava dentro de um apartamento apertado, agora a gente está morando numa casa com quintal, filha. Lembra do ano passado que você estava ansiosa para ter um irmãozinho?
Agora você carrega Benício no colo, bota ele para dormir. Aí eu comecei, lembra no ano passado, você estava fazendo aula online, você não aguentava mais, agora você brinca com as suas amigas na hora do recreio. Eu falei, filha, se você comparar o seu ano passado com esse ano, você está vivendo algo absurdo. Irmão, um dos maiores motivos de frustração, inclusive dentro de líderes e ministérios, é você comparar a tua colheita hoje com alguém que está semeando há mais tempo do que você. Tem empresários que começaram hoje e estão frustrados porque não estão vivendo algo que alguém que já começou a semear quando ninguém estava vendo, está vivendo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tempo de semeadura não é tempo de olhar para um lado, é tempo de continuar semeando. Eu não estou preocupado com o que dizem, não estou preocupado com o que falam, não estou preocupado com comparações, porque eu sei que Deus me chamou para fazer. Você está comigo? Diga amém. E é nesse cenário que Isaac está. Ele está desentulhando, irmão. Para desentulhar poços. Não sei se você já viu alguém fazendo, mas não é algo delicado. Suas mãos sangram, você perde digitais, tem muito sangue, suor e lágrima envolvido. Você está debaixo do sol tentando desentulhar algo que era teu, cara. Guarda isso, olha para mim. O louco de você desentulhar é você estar tendo esforço de novo para ter acesso de novo a algo que já era seu. Tem gente que está assim, pós-Covid. Cara, eu lutei tanto para construir, eu vou ter que recomeçar. Vai ter que recomeçar. E está tudo bem. Jesus era o Senhor de tudo, se fez o servo de todos. E depois do terceiro dia, o Espírito chamou ele de volta da morte e ele ressuscitou. Então entende isso, irmão. O Filho de Deus se fez homem, caminhou entre nós, enfrentou o inferno, ressuscitou, está sentado com o Pai e vai voltar para tomar a igreja de volta. Então recomeçar faz parte da história. Você está comigo ainda? Diga amém. Vocês estão aqui de verdade? Você pode declarar com autoridade, diga, eu quero viver algo novo. Me ajuda, senão o pastor não me chama de novo, gente. E no viradão, por enquanto, eu estou confirmado. Guarda isso, irmão. Pode impedir você de romper por um tempo, mas ninguém pode parar você para sempre. E quando eu falo podem tentar, eu não estou falando só de pessoas. Efésios fala que a batalha não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Estou falando de levantes, de pensamentos, estou falando de estratégias do inferno para parar você. Eu quero te lembrar, irmão, guarda esse nome de Jesus. Podem tentar impedir você de romper por um tempo, mas não podem parar você para sempre. Prenderam José, mas não pararam José. Prenderam Paulo, mas não pararam Paulo. Perseguiram Davi, mas não pararam Davi. Prenderam Daniel, mas não pararam Daniel. Prenderam Jesus, mataram Jesus, mas não pararam Jesus. Então guarda isso, irmão. Podem tentar te prender, mas ninguém pode parar você. Você está comigo? Você crê nisso? Olha o que a palavra diz, 2 Coríntios 4:7. Essa é uma chave poderosa. Diz, temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Porque de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. A palavra está dizendo que você é um vaso de barro, ou seja, você é vulnerável, sensível, limitado. Mas logo depois de trazer a nossa consciência o quão limitado a gente é, Ele traz a nossa consciência o quão poderoso é o que a gente carrega. Olha para mim, irmão. Ele fala, você é como um vaso de barro, mas você carrega um tesouro precioso. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a vida que você carrega dentro de si sabe. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Em outra parte a Bíblia diz, porque habita em você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Em outro momento a Bíblia diz, porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas logo depois a Bíblia diz, mas Ele já o revelou através do seu Espírito. Então guarda isso, irmão. Você pode estar sendo abatido, perseguido, afrontado, desestimulado, mas a Bíblia está lembrando, você carrega algo precioso. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus?
Deixa eu liberar algo sobre você, irmão. Deixa eu liberar algo sobre você. Podem menosprezar o que você carrega, mas não tem como remover de você aquilo que Deus já depositou em você. Pode até fingir que não enxergam o que Deus está fazendo em você, mas ninguém pode fazer Deus deixar de enxergar você. Irmão, o inferno pode até tentar fazer você desistir de confiar nas promessas, mas o inferno não pode desprometer o que Deus já prometeu para você. O inferno pode até tentar machucar você por fora, mas ele não tem autoridade para tomar de dentro de você aquilo que Deus já depositou em você. É por isso que Deus coloca promessas dentro e não fora. É por isso que Deus libera vida dentro e não só fora. Porque o inferno pode até de forma exterior tentar te rondar, mas ninguém pode parar aqueles que carregam a própria vida de Deus dentro de si. É por isso que esse design de Deus é divino. Ele é poderoso, irmão. Ele coloca dentro. O inferno pode tentar parar, mas ele não pode tirar de você aquilo que Deus já depositou em você. Você está comigo? Eu brinquei esses dias lá na igreja que tem momentos em que a gente está numa fase boa. Você olha o teu saldo na conta, você chega para o teu filho. Eu tenho semanas que eu falo: Cés, vamos na Five Below. Você pode pegar 3 brinquedos. Eu me sinto um sheik árabe. Não, você lembra quanto que custava um brinquedo no Brasil? Aí você chega aqui, tem um brinquedo incrível, $5. Eu falo: filha, pode pegar 3. Ela fala: 3? Pega 3. Mas já teve dia de eu falar: eu acho que a Five Below fechou, filha, vamos amanhã. Não é demérito nenhum. Compartilhar que já teve dias também que eu precisei recorrer ao cofrinho da Ceci. Glória a Deus que esses dias estão sendo cada vez menos constantes, mas eles existem, amém? Você está comigo? Pega essa chave, irmão. Já teve dia de eu falar com a Kezinha: amor, eu vou pegar lá no cofrinho da Ceci, depois eu reponho. Por que eu sei que tem algo lá? Fui eu que coloquei. Guarda isso, irmão. Eu sei que tem algo lá, porque fui eu quem colocou lá. Por que Deus tem palavras de vida para você? Porque foi Ele quem colocou vida em você. Por que Deus tem palavras de futuro para você? Você está comigo? Porque foi Ele que colocou o dom em você. Aí tem gente fugindo do chamado. Mas eu não sei se o meu chamado é, irmão. Se Deus está chamando, Ele sabe o que você carrega. Foi Ele quem colocou. Mas eu não sei se na América ainda vai acontecer. Foi Deus quem disse que aconteceria. Deus, Ele disse que mudou de ideia. Não, então continua valendo a primeira palavra, irmão. Quem deposita em você sabe o que você carrega. Você pode declarar com autoridade: diga: eu creio que a promessa está em mim. Diga: a promessa está em mim. Declara com autoridade, deixa isso entrar em você. Diga: a promessa está em mim. A promessa foi depositada nos meus filhos. A promessa foi enxertada na minha casa. A promessa foi desenhada nas paredes do meu interior. A promessa continua viva, pulsando. A promessa continua sendo real. Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. E essa é a nossa garantia, irmão. Às vezes você vê um pregador tão entusiasmado, você vê o pastor André pregando aqui, dando tudo dele, pastor Lewis, você vê convidados, irmão. Tem vários momentos que a gente está ministrando para vocês, enquanto Deus está ministrando para cada um de nós. Quando você vê, eu e o pastor André, a gente tem isso em comum. Não estava tão frequente, agora tem ficado um pouco mais, mas quando você vê nossa boca um pouquinho machucada, você pode saber, irmão, a gente tem desarmado bombas atrás de bombas. Tem muito estresse envolvido no bastidor de um ministério. Você tem noção do que é ter que lidar com o problema dos outros todos os dias e ainda estar inspirado para encorajar? Irmão, o ministério, se a gente soubesse como funciona, no nosso primeiro convite a gente teria dito: obrigado, Jesus, mas eu passo. Como é que é o ministério? O ministério é o seguinte: você vai ter os seus problemas e os dos outros. Você vai ter os seus medos para lidar e os dos outros.
Você vai encorajar pessoas enquanto você depende do Espírito para ser encorajado. Você vai apontar destino para pessoas enquanto você depende do Espírito para apontar para você. Você vai estar o tempo inteiro recebendo e liberando. Você vai estar no meio da tensão. Você vai estar sendo cercado de todos os lados. E mesmo que em alguns momentos os seus olhos naturais não consigam dizer para onde você vai, toda a congregação olha para você e fala: meu pastor sabe para onde a gente está indo. Faz sentido, sim ou não? Então entende isso, irmão. No meio de toda essa loucura, o que mantém a gente firme nos dias maus? Lembrar da promessa. Tem dias que se você esquecer das promessas, irmão, você não consegue se levantar para enfrentar os próximos gigantes. A promessa é um dispositivo de Deus para trazer à nossa alma um bálsamo. O salmista em vários momentos fala sobre isso. Por que se angustia, ó minha alma? Em outros momentos ele diz: eleva meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? E aí ele ministra para ele mesmo, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. No dia mau, no meio do nada, no meio da crise, no meio do deserto, quando a gente às vezes não sabe para onde vai, direito ou esquerdo, o que fazer, olha para dentro de você. As promessas apontam o caminho. Você tem uma promessa, irmão. A promessa, sabe o que significa promessa? Um dos significados de promessa é garantia. Olha para mim. Promessa significa garantia. Deus prometeu que faria. Deus, ele garantiu que vai acontecer. Irmão, o problema é que às vezes a gente confia mais na garantia da Tesla do que na garantia de Deus. O Elon Musk diz que isso daqui vai funcionar e eu tenho garantia de 10 anos. E Deus está dizendo: desde o ventre da tua mãe eu tenho palavras a teu respeito. Elas certamente se cumprirão. Porque podem passar todas as coisas, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você crê nisso? Eu estou quase finalizando. Eu tenho mais 5 minutos. 5 minutos dá para... Ok. Cara, eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui. Então, irmão, quando algo se levantar, fala para os seus inimigos: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu tive que viver. Irmão, uma das coisas que a gente mais aprende a lidar aqui na América é lidar com intimidação. Você é intimidado desde o aeroporto. Mas eu tenho green card, tanto faz, vai para essa linha. Mas eu tenho visto de turista, tudo bem, vai para essa linha. Aí você chega aqui e você fala: não, mas no Brasil eu tenho empresa. Tá, mas você não tem social, você não tem score, você não tem... Você é uma página em branco aqui. A intimidação é algo que a gente tem que lidar o tempo inteiro. Faz sentido, sim ou não? Se não bastasse a intimidação do lugar, a gente enfrenta a intimidação da comunidade. Pessoas que ainda não entenderam o que Deus tem para fazer na nossa comunidade ficam querendo que você cresça desde que você não cresça mais do que Ele. E, irmão, a gente está enfrentando pressão de todos os lados o tempo inteiro. E aqui em Orlando eu aprendi uma chave. Se o inferno está incomodado com os lugares que Deus me colocou, fala com quem me colocou. Faz sentido? O choro é livre. Então se o inferno falar: não era para você estar onde você está, fala com quem me colocou onde eu estou. Não era para você viver o que você está vivendo, fala com quem me colocou onde eu estou. O inferno vai sempre se incomodar com os seus filhos, com a tua casa, com a tua promessa, com as suas bênçãos, com a tua alegria. E é por isso que tem momentos que a gente pode até estar chorando por dentro, mas sorria por fora. Deixa o inferno não entender nada, irmão. Não estou entendendo nada. O que foi? Cara, o cara está feliz de novo. Por dentro você pode estar: Senhor Jesus, me ajuda. Por fora, a Bíblia diz: quando for jejuar, lava o teu rosto. Não deixa que o seu semblante se abata. Às vezes a gente está mais preocupado que os outros têm um sentimento de pena da gente, do que a gente se levantar com ousadia e dizer: irmão, hoje não, na minha casa não, sobre a minha empresa não, sobre os meus filhos não, not today. Eu quero viver algo novo, eu estou pronto para viver algo novo. Deus me chamou para viver algo novo, e eu não saio daqui enquanto o novo de Deus não se manifestar. Você está comigo? Eu estou finalizando aqui, irmão. Então fala para os seus inimigos: aceita que dói menos. Aceita que dói menos.
Deus me chamou, me ungiu, me separou, me justificou. Eu carrego algo poderoso, irmão. Você crê nisso? Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O latim, pode ir subindo, irmão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as demais coisas? E eu vou finalizar aqui com a última chave. Alguém recebeu algo de Deus essa noite? Amém? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? A última chave que eu quero compartilhar, irmão. Para viver o novo, você tem que aprender a declarar o novo. Você faz parte, olha para mim, você faz parte de uma igreja que é responsável pela liberação da palavra da fé há mais de 20 anos. Não sei se você sabe, mas o carisma é responsável por mudar a história de quase 30 mil pessoas ao longo dos anos. Mudou a minha história, mudou o meu ministério, mudou a minha casa, começou a liberar uma nova dimensão de milagres, de autoridade, de graça, porque eu entendi que a palavra liberada carrega poder sobrenatural para mudar a história. E a última chave que eu quero compartilhar para você viver o novo, a gente tem que começar a declarar o novo, irmão. Declara isso com autoridade, diga: para viver o novo, eu preciso declarar o novo. Irmão, a verdade é que quem governa a sua boca, governa a sua história. Tem gente que enche a boca para reclamar dos problemas, mas ainda não aprendeu a encher a boca para celebrar os milagres. Então eu quero liberar algo sobre você, irmão. A partir de hoje, quando um problema se levantar, você vai declarar um novo milagre a partir dele. Quando uma crise se levantar, você vai declarar um novo milagre a partir dela. Porque a gente entendeu em Deus nessa noite que as crises são o cenário ideal para vermos milagres sendo gerados por Deus. A crise não é o problema, os gigantes não são o problema. Irmão, tudo isso é um cenário propício para o novo de Deus operar. Você está comigo? Diga amém. Eu preguei lá no Carisma, eu ministrei lá no Carisma de Miami sobre fundamentos da fé. E eu quero finalizar com essa chave que pode mudar a história de alguém aqui nessa noite. Você está comigo ainda? Diga amém. Guarda isso, irmão. Se o que você crê não é forte o suficiente para mudar as suas palavras, o que você crê não vai ser forte o suficiente para mudar a sua história. Pastor, eu quero que Deus mude a minha história. Começa a mudar as palavras que saem da sua boca. Você está comigo? E a gente vai fazer um exercício prático antes de finalizar esse culto essa noite. Quero finalizar e orar com você, mas eu quero te convidar a se colocar num lugar que Deus já te chamou para estar faz tempo. A gente vai ficar de pé daqui a 1 minuto como igreja, e eu quero te convidar a começar a liberar palavras sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua empresa. Eu aprendi com o meu pastor, e você deve ter ouvido essa mensagem aqui no ano passado, se eu não me engano, há 1 ano e meio atrás. Palavras não são só palavras. Irmão, palavras são liberações que movem os céus. Palavras são sementes que carregam milagres. Palavras são explosivas quando você crê naquilo que declara. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Em outro momento a Bíblia diz que se nós declararmos crendo e não duvidarmos, assim será feito. Então eu queria te convidar, fica de pé no teu lugar. A gente vai começar a desenhar 2022 através de orações. Você está comigo? Feche teus olhos em nome de Jesus. Esquece tudo que é natural, irmão. Feche teus olhos. Eu queria te fazer esse convite, igreja. Entenda o que está acontecendo aqui. Não se distraia. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca, fale em outras línguas. Você que faz parte da intercessão dessa casa, levanta suas mãos o mais alto que você puder. Você que está aqui com a sua família, dá a mão para a tua família. Começa a declarar palavras de vida. Você que está enfrentando um momento difícil no teu casamento, ei, irmão, abra a sua boca e profetiza vida sobre a tua casa. Você tem enfrentado momentos difíceis com o teu filho é adolescente. Você tem enfrentado momentos difíceis na tua empresa, abra a tua boca e profetiza. Começa a declarar, irmão, começa a desenhar com orações o ano do maior romper da tua história, o ano da vitória, o ano do romper, o ano da multiplicação, o ano da celebração, o ano do novo de Deus, o ano de andar sobre as águas, o ano de vencer gigantes, o ano de ver Deus abrindo espaço para você. Vamos, igreja, vamos, eu não consigo ouvir o som da sua oração. Abra sua boca, libera o teu som.
Aleluia.